Segundo as mais confiáveis estatísticas de boteco e de pé de calçada, nós temos no Brasil hoje aproximadamente umas 10, 12 milhões de pessoas que estão cegamente seguindo os preceitos do bolsonarismo. E o bolsonarismo não é mais Jair Bolsonaro e seus filhos. É uma grande quantidade de pessoas que cercaram o ex-presidente, que apoiaram o ex-presidente. Entre essas pessoas está o Coronel Cid, hoje detido nos cárceres da Polícia Federal para responder a inquérito. E essas pessoas simplesmente elas estão seguindo uma cartilha à risca. Que cartilha é essa? É uma cartilha dita há mais de 20 anos, quando Bolsonaro foi à TV pública e disse: eu só nego tudo que posso. Disse que era a favor da tortura, inclusive seu voto contra Dilma Rousseff no golpe de 2016 foi a favor do Coronel Ustra, um grande torturador, e segue uma sequência imensa de crimes, de maldades, de desmandos, de absurdos que é impossível que a gente tolere como opinião política. Muita gente, os mais radicais e muitas vezes insanos, estão fazendo da arma de fogo uma expressão de pensamento e tem tirado vida de outras pessoas. Quando essa expressão de pensamento, segundo eles, expressão de pensamento, fica restrita aos clubes de tiros, ainda temos um contento. Mas quando saem às ruas e querem se apresentar socialmente, querem debater, querem ir para um embate democrático, discutir as ideias e sacam a arma e atiram, eles estão matando e fazendo do tiro da arma de fogo uma expressão de pensamento. É mais uma maldade, consequência da cartilha bolsonarista. E aí segue uma grande quantidade de situações terríveis que nós não podemos ter como espaço. Não tem espaço para se negar às urnas eletrônicas, fazer o que Bolsonaro fez, chamar os embaixadores que estavam em Brasília, muitos, e mostrar um absurdo, achincalhando o próprio país, negando as urnas eletrônicas com o apoio das Forças Armadas, melhor dizendo, setores das Forças Armadas, e negando o sistema eleitoral brasileiro, que é construído há mais de 20 anos. Olha só que ironia, justamente a engenharia das urnas eletrônicas é feita por engenheiros das Forças Armadas, brasileiros capazes, brasileiros competentes das Forças Armadas, junto com o CNPq, que criaram esse modelo exemplar para o mundo, que é as urnas eletrônicas. E, no entanto, o ex-presidente achincalhou, cometeu mais um crime e arregimentou milhões de pessoas a negarem as urnas eletrônicas. Sabemos que ele não estava preocupado com a idoneidade do resultado eleitoral. Ele estava preocupado com a derrota eleitoral que estava anunciada e estava simplesmente preparando terreno para um golpe que foi fracassado no dia 8. E aí se junta com militares corruptos que recebiam 300, 400 mil no governo dele e apadrinham, servem de babá às Forças Armadas para um monte de gente insana, cruel e golpista ficar de frente dos quartéis pedindo intervenção das Forças Armadas. Em Brasília, o ponto máximo, depois dos atentados à Praça dos Três Poderes, a Polícia Militar se dirigiu para fazer a prisão dos criminosos e o Exército colocou um tanque de guerra de frente da Polícia Militar protegendo aqueles golpistas. Então a gente não pode deixar essas e outras barbaridades passar como uma coisa natural, uma expressão política. Não é expressão de opinião. Daí vamos apoiar o judiciário para que as investigações ocorram com muita decência, com muita transparência e que sejam punidos as pessoas que cometeram crimes. Negar a vacina, dizer que a vacina traz doenças, que o chip estava incutido, além das fake news, depoimentos zombando dos mortos da Covid e seus familiares. Ora, repita-se quantas vezes necessário for. São mais de 10 milhões de brasileiros que seguem essa cartilha. Portanto, a prisão de Jair Bolsonaro e dessa grande cúpula, desde generais, empresários, a deputados federais, senadores que estão repetidamente cometendo crimes
e estimulando boa parte da população a seguirem o erro, a prisão dessas pessoas é pedagógica. Irá frear essa insana onda de negacionismo e de cometer barbaridades como se fosse expressão política. Vamos apoiar o judiciário, que é quem tem o poder numa república democrática, num Estado de Direito, de cumprir com as leis. O genocídio da tribo Yanomami, centenas de mortes pela ação do garimpo ilegal e predatório, onde esse governo de Bolsonaro fez corpo mole, estimulando o desmatamento, estimulando o garimpo totalmente equivocado. São uma série de arbitrariedades, de absurdos, que isso a gente não pode deixar repetir. A extinção do Ministério da Cultura, achincalhamento de artistas, de professores, criando uma sociedade pautada pela violência e não pela alegria, pela criatividade, como o Brasil sempre foi. Todos os estados brasileiros que prezam por sua ação sempre estimularam, apoiaram e deixaram como intocáveis tanto a educação quanto a cultura. Desde Pedro II já se faz a atenção especial a essas duas áreas. No entanto, o governo Bolsonaro fez um achincalhamento. Então, a barbárie, ela tomou conta do Brasil durante 4 anos e a gente sentiu com a dolarização da economia, o preço da gasolina nas alturas, uma carne ninguém podia comprar direito, assalariado não podia comprar 1 quilo de carne porque estava dolarizado. A gente viu os mais ricos aumentarem suas fortunas e os mais pobres ir para a fila do osso. Nós não podemos dizer que passou, porque estão com tudo aí, dentro do Congresso Nacional, travando as votações para o bem-estar do povo brasileiro e para a saúde financeira do Brasil e fiscal. Estão defendendo cada vez mais a cartilha bolsonarista. Basta ver a fala de deputados e deputadas, senadores e senadoras que estão no Congresso Nacional ainda insistindo nesse absurdo que foi o governo Bolsonaro. A gente precisa mostrar exemplarmente que crime não é expressão política, mentira não é expressão política. Precisamos apoiar o judiciário incondicionalmente, para que, de uma vez por todas, isso vire história, vire passado no Brasil e que não mais se repita.